Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez no podcast do Royce. Com imensa satisfação, meu nome é Dr. Fabiano Cade, estou junto aqui com meus amigos especialistas em cirurgia do segmento anterior, Dr. Rodrigo Amador, Dr. Marcos Indião. Hoje à noite nós vamos falar da cirurgia de segmento anterior, principalmente do tema córnea. O que é córnea, então, Marcos? Córnea é a lente mais importante do olho, né? A gente conhece como geralmente o cristalino é a lente mais comentada do olho, porque é onde aparece a catarata, que é uma doença muito prevalente, né? E que quase todo mundo acaba operando, porque é uma doença que ocorre com o envelhecimento. Mas a córnea, na verdade, é uma lente que, além de dar proteção para o olho, é a lente que tem maior poder de grau, né? Quase o dobro do cristalino. Então, é uma lente que tem que ser transparente, como toda lente. Ela tem que ser regular e para que a gente consiga enxergar com nitidez. Então, qualquer doença que atrapalhe tanto a forma da córnea ou a sua transparência pode gerar uma baixa visão para o paciente, né? Eu gosto muito de falar com o paciente para ficar mais didático e mais fácil. Muitas vezes o paciente chega no seu consultório sabendo até que tem um problema de córnea e por isso veio até a gente, porque já foi indicado por um colega, e o paciente não tem ideia nenhuma do que é córnea. Eles pensam muitas vezes que é algo que está lá no fundo do olho. E eu costumo dizer que é como se fosse o vidro do relógio, é a primeira coisa que está em contato com o meio externo. Se eu conseguisse tocar meu olho sem piscar, eu estaria tocando na minha córnea. Então a córnea é transparente, o que você vê na cor do olho das pessoas é a íris, que é a parte colorida do olho, mas você vê através da córnea. Então quando você para de conseguir ver na pessoa bem a pupila ou a cor do olho, é porque a córnea está dando sinais ou já está muito debilitada. É interessante pensar que, né, que o Marcos falou da cirurgia de catarata, e nós já tivemos outros podcasts aqui do Royce, falamos de doença de retina, de glaucoma e outras doenças que acometem o olho. As doenças que acometem a transparência da córnea também são passíveis de causar cegueira, né? Como a catarata, uma catarata muito avançada causa cegueira, ou como as doenças glaucoma e doenças da retina, retinopatia diabética, degeneração macular, também causam cegueira, né? Deixam a visão do paciente muito comprometida. E como a catarata, a córnea, dá para se fazer uma cirurgia. Então, Exatamente. acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Nossos seguidores, nossos colegas, pacientes, que existe o transplante de córnea, que é quando a córnea está opaca, pode-se fazer uma cirurgia para reestabelecer a transparência da córnea. Quer comentar alguma coisa sobre transplante de córnea? Sim, transplante é a minha área hoje. Hoje eu fico mais nesses pacientes terminais mesmo, quando o tratamento clínico já não mais surte efeito ou já não faz mais sentido fazer algum tratamento clínico, esse paciente vai para a cirurgia. Hoje meu consultório é voltado para isso. Então os pacientes que vêm até mim normalmente são aqueles que já têm a indicação cirúrgica. O transplante de córnea, ele é uma cirurgia de certa forma complexa por causa dos detalhes, mas em teoria seria simples, trocar uma córnea por outra. As técnicas que envolvem o transplante de córnea é que fazem delas terem mais ou menos sucesso para um tipo de doença ou outro. Então, tem doenças que um transplante, que a gente chama de penetrante, quando eu troco toda a espessura corneana, é mais indicado e vai dar um resultado mais interessante para o paciente. E já outras doenças que acometem camadas da córnea, a gente sabe que a córnea tem, hoje já tem 6 camadas, mas a gente continua falando em 5 camadas porque a gente percebe que a 6ª camada não é muito falada hoje em dia. Mas, então das 5 camadas, quando você tem ali uma camada ou outra só atingida, você tem como trocar só aquelas camadas no transplante. Então, para o paciente, às vezes ele quer fazer a cirurgia e ele imagina que a córnea é só uma película. E não é bem assim. A córnea tem várias camadas, a gente pode abordar uma ou outra camada ou toda a espessura, trocando todas as camadas. Marcos, você quer falar um pouco mais sobre os tipos de transplantes?
Porque há alguns anos atrás, né, só existia praticamente o transplante penetrante, como o Rodrigo mencionou. Então, que é a opção do transplante penetrante, o que seria o transplante penetrante? É quando a gente troca todas as camadas da córnea e pega uma córnea de todas as camadas de um doador e transplanta, sutura no paciente. A gente sabe hoje que a cirurgia de transplantes de córnea evoluiu bastante e atualmente a gente tem um arsenal mais amplo de possibilidades nesse tratamento. Sim, sim. Hoje a gente consegue justamente trocar a peça que está faltando daquela córnea ou defeituosa daquela córnea, né? Então as doenças como ceratocone, que hoje em dia o transplante de ceratocone, não sei se vocês têm percebido isso, mas o transplante de ceratocone diminuiu bastante, né? Na época que eu fiz minha formação, eu acho que metade dos transplantes era por conta do ceratocone. Então, a doença como ceratocone, ela acomete a parte mais grossa da córnea e é uma doença onde a córnea está deformada, né? Então, você tinha a opção de fazer o transplante penetrante, que trocava todas as camadas, como o Rodrigo falou, e logo depois veio o transplante lamelar anterior, né? Você consegue manter a parte da córnea que funciona muito bem no ceratocone, que é a parte de dentro da córnea, que é o endotélio e membrana DCM, e troca o estroma, que é a parte grossa da córnea, até o topo, que é o epitélio vai ser renovado depois pelo epitélio do próprio paciente, né? E a vantagem disso, de você trocar só uma parte, você tem menos chance de rejeição, você deixa a córnea mais resistente ao trauma. Se você conseguir manter um endotélio, esse paciente pode até ter uma córnea pro resto da vida, essa córnea transplantada. Se você trocar o endotélio, a média de duração, né, num transplante penetrante é de aproximadamente 15 anos, né? Quando a gente tem a possibilidade de manter, né, uma doença que não acometeu toda a espessura, um ceratocone que não acometeu toda a espessura da córnea, a gente tenta fazer os transplantes lamelares anteriores. E para as doenças da parte de trás da córnea, a gente consegue trocar só o endotélio, que aí seriam os transplantes endoteliais, que existem vários, né? Existe o de MEC, existe o de Zaek, aí são técnicas que umas vieram primeiro do que outras, mas ainda todas têm sua indicação, dependendo do caso, né? Para você fazer um de MEC num paciente vitrectomizado é muito difícil, então às vezes a gente faz o de Zaek, que deixa um pouquinho do estroma junto, né? E ainda tem outros transplantes para camada mais superficial, que aí é o FALC, que é um transplante lamelar anterior com o uso do laser de Fento II. Já existe também o CARES, que é uma tentativa de substituir o anel intraestromal, né, para correção do ceratocone por um anel de córnea. Existem algumas outras opções. Eu posso ter esquecido aí de alguma. Mas acho que mandou bem em termos resumidos do que é a cirurgia de transplante de córnea. Agora você mencionou do ceratocone. Vou aproveitar para explicar o que é o ceratocone, né? Que é uma doença que acomete em jovens, principalmente, né? Adolescentes ou adultos jovens, que causa uma baixa de visão, que a refração, que é o exame de óculos, o óculos não é eficaz no tratamento da doença. Existe um grau que geralmente as pessoas percebem que vão procurar o especialista em córnea por um grau progressivo, uma piora frequente do uso de óculos, e o óculos passa a não funcionar direito. Porque o ceratocone ele altera a forma da córnea, deixando ela mais pontuda, mais em formato de cone. Como nós lembramos no começo do podcast, que a córnea é uma das principais meios refracionais do olho, né? É o principal. Isso altera muito a qualidade da visão. Então, esse paciente passa a necessitar de uma instrução e alguns tratamentos que podem ser empregados, né? Ele está muito associado ao hábito de coçar o olho. Então, aquela criança, aquele adolescente alérgico que passa coçando muito os olhos. É uma atitude, é um ato que a gente deve desencorajar nossos filhos e parentes e amigos, porque isso pode favorecer a alteração do formato da córnea e prejudicar bastante a visão desse paciente. Então, a primeira coisa do tratamento do ceratocone é o autoconhecimento, evitar de coçar o olho. Costumo dizer para os meus pacientes que ele tem 2 linhas de tratamento, o ceratocone, que caminham lado a lado. Primeiro, é evitar que a doença progrida. E o segundo é reestabelecer a visão.
e eles podem ser caminhados de lado a lado. O fundamental é que pare de coçar o olho, passe a tratar, às vezes com a ajuda de um alergista. E existem tratamentos para o ceratocone, que é o próximo tópico que a gente pode entrar aqui em detalhes. Uma alternativa cirúrgica para evitar a progressão do ceratocone é o crosslink. Rodrigo quer comentar sobre o crosslink de córnea? Na verdade, primeiro eu queria falar sobre o que o Marcos falou, que eu considero, como eu disse, que eu fico aí nessa linha terminal de quando o paciente chega para mim, normalmente já é um caso cirúrgico, acaba que o crosslink não é o que eu mais executo. Mas isso que ele falou inicialmente é perfeito. Antigamente, parece que é muito longe, né? Mas alguns anos atrás, a gente percebia que era mais ou menos meio a meio dos transplantes, metade ceratocone, metade distrofia de Fuchs, ou alguma perda endotelial cirúrgica. Era isso que fazia a gente fazer transplante de córnea. Hoje tem tanta coisa nova para o ceratocone, que o ceratocone não está chegando no transplante, que é uma coisa maravilhosa. Temos lentes de contato cada vez mais, que corrigem cada vez mais graus que em princípio eram impossíveis de ser corrigidos. Depois nós temos o crosslink, que é um procedimento cirúrgico, onde você desepiteliza a córnea, pinga um colírio e aplica uma luz diretamente na córnea, fazendo com que ela fique mais rígida e impeça que ela continue abaulando e tendo aquele formato de cone. Então o objetivo do crosslink é frear o ceratocone no estágio que ele está. Diferente do transplante, que a gente muitas vezes tenta corrigir um problema que já não tem mais tratamento, o crosslink a gente deixa para aqueles estágios mais iniciais. Tenta evitar que o problema chegue a ser tão intenso a ponto de necessidade da cirurgia. Depois disso, nós temos também um anel intrastromal que você pode usar, inclusive, junto com o crosslink. Fazer as duas coisas. Então, com esse arsenal, não sei se estou esquecendo de algo, mas com esse arsenal que nós temos hoje, a chance desse paciente evoluir para o transplante diminuiu muito. Então, até na hora de colocar o anel, você pode fazer isso manual, mas também pode fazer no laser de femtosegundo, que vai te dar mais precisão no resultado, menos chance de você ter um resultado ruim, como uma extrusão mais à frente. Então, os casos cirúrgicos, quando eu falo de cirurgia, não estou excluindo o crosslink, não. É uma cirurgia. Mas eu, pensando no transplante em si, cada vez menos. Eu não me recordo, eu não consigo dizer para vocês quantos % dos meus pacientes vão para ceratocone hoje. Se eu for dar um chute, eu acho que não é 15% dos meus transplantes não é ceratocone. Acho que menos, talvez uns 10% dos meus pacientes de transplante são ceratocone. Acho que menos do que isso até. E no passado era metade. Talvez, desculpa te interromper, mas eu acho que dependendo do serviço onde você pega, infelizmente aqui no Brasil ainda, no SUS, você acaba que o paciente não tem acesso a crosslink ou alguma outra coisa no início. Eu acho que no serviço do SUS acaba fazendo muito mais, mas no seu consultório acaba tendo menos disso. Daí, infelizmente, o acesso a esse tipo de tratamento no SUS ainda fica... Às vezes a gente fica sem poder oferecer para o paciente, né? Uma outra coisa que eu acho interessante de falar, você falou de deformidade da córnea, e eu gosto de deixar claro para o paciente que essa deformidade ela é traduzida em grau, né? Então, a gente consegue fazer pequenas modificações. A nossa lente do óculos, ela não tem exatamente o mesmo grau nela toda. Existem lentes multifocais e tal, mas é basicamente o mesmo grau nela toda. E a nossa córnea, ela tem uma leve irregularidade. Então, é normal nossa córnea ter aproximadamente 44 graus, com uma leve variação para 44,5, 45, alguma coisa assim. Mas o paciente que tem ceratocone, em um ponto a córnea dele pode ter 36 graus e na outra ter 70. Isso daí, num óculos, é quase 40 graus de diferença, 30 graus. É como se você tivesse que ter aqui em cima, sei lá, 0 graus, aqui ter 30. Não tem óculos que resolva isso. E a modificação da visão do paciente, né, para onde ele olhar, iria desviar do ponto que ele precisaria de olhar no óculos. Então,
Eu geralmente explico isso pro paciente, que eles não entendem. Por que você não vai me passar um óculos? Todo mundo usa um óculos, por que no ceratocone não resolve? Não resolve por causa disso, né? Uma diferença muito grande de grau em pontos diferentes da córnea, né? Falando sobre o SUS, é interessante entrar nesse tema, porque eu também faço cirurgia pelo SUS, talvez não, a maioria das minhas cirurgias é no SUS, mas mesmo no SUS, quase não tem mais cirurgia. Quase não tem, então não é a palavra, então eu acho que eu peguei pesado. Mas diminuiu drasticamente o número de cirurgias de ceratocone. Eu acredito sim que são os tratamentos que a gente consegue fazer antes do transplante que não existiam, e agora existem vários. E tem também, eu acredito, uma parte da conscientização. Isso que o Fabiano começou falando, não coçar o olho, orientar. Isso, muito pouca gente falava sobre ceratocone. Ceratocone era uma doença que passava despercebida pela população, como se fosse só um grauzinho, como se não fosse nada. Muitas vezes ia diagnóstico difícil. E agora, nós temos equipamentos, nós temos muitos exames que nos ajudam a entender um ceratocone quando ele está começando. E no passado, só se dava o diagnóstico quando ainda estava num momento que já não tinha muito o que ser feito. Você não tinha nem a oportunidade de falar para ele parar de coçar o olho. É isso aí. Então, hoje, eu acredito que a gente está vivendo um momento muito melhor no tratamento do ceratocone. Eu lembrei dessa conversa que eu acho que a gente não mencionou a espessura da córnea até agora. Perfeito. Eu pensei. Porque o Rodrigo fez analogia ao vidro do relógio e a gente falando de tanta coisa da córnea, tanta doença, tanta alteração, que imagina que é uma estrutura robusta, né? Que é algo espesso, mas a córnea tem 0,5 milímetro de espessura na média, é algo muito fininho. E nós temos uma tecnologia lá no Royce, que é o laser de femtossegundo, que particularmente eu utilizo bastante para cirurgia de implante de anel intraestromal. Já foi falado aqui que tem 2 técnicas para fazer essa cirurgia desse implante, que é a manual e a assistida a laser. O resultado de ambas, quando são executadas da maneira que você se propõe a fazer, ou seja, corretamente, é o mesmo, não tem tanta diferença. Mas a execução da cirurgia com o laser comparada com a manual, na minha opinião, não tem comparação. Você, quando utiliza essa tecnologia de femtossegundo para fazer o túnel do implante do anel, o que consiste isso? É fazer uma incisão na córnea, nesse 0,5 milímetro de espaço, que no ceratocone é mais fino que 0,5 milímetro, Com certeza. às vezes menor de 300, mas para o implante do anel em torno de 400 micra. Você fazer um túnel para implantar esse anel é algo muito delicado. Então, esse segmento de anel com o laser de femtossegundo, a gente consegue ter muito mais segurança e o planejamento da cirurgia fica... Você tem muita mais confiança do que você está entregando ao seu paciente, né? Vocês pensam igual ou vocês não? Concordo plenamente, não tem... O Fabiano fez um início, um preâmbulo aí, que eu discordo um pouco, não do Fabiano. O que ele falou tá perfeito. Mas só faltou a palavra cirurgiões experientes. Realmente, com o fazer manual ou fazer no femtossegundo para cirurgiões experientes, pode ser que tenha um resultado semelhante mesmo. Isso aí eu concordo, não tenho o que dizer contra. Mas não dá para comparar. O femtossegundo dá um resultado superior, porque não é só a facilidade de entregar. Quando você pega um cirurgião menos experiente, quantos anéis a gente já recebe no consultório? Você vê que ele está implantado na espessura, na profundidade correta, mas ele está ligeiramente apontando uma ponta do anel pro eixo pupilar mais do que o outro. Não era para estar. Se fosse no femto, não teria esse problema. Então, concordo, a gente sabe que até a literatura mostra isso, que o resultado na mão de cirurgiões experientes é muito semelhante ou igual. Mas nem sempre, como o transplante de córnea, como o anel não é executado por muitos colegas, não são todos que fazem, acaba que existe um nicho de colegas que faz muito e alguns que fazem esporadicamente. Eu não tenho dúvida que nesses que fazem esporadicamente, o femto vai quase que empurrar o anel para o lugar certo.
mesmo que você não perceba, mas ele vai te jogar na direção certa. Então, se você tem no seu arsenal o laser de Fento II à sua disposição, o conselho que eu dou até para os mais experientes é: use. Use, porque ele pode mudar o prognóstico do seu paciente, sim. Da sua cirurgia, sim. E tem ainda um detalhe, né? A forma com que o laser de Fento II funciona, ele funciona formando bolhas entre as lamelas da córnea, né? E se por algum motivo esse corte não ficou do jeito que você quer, você suspende a cirurgia e repete ela depois, que aquele corte vai ter sumido, né? Se você fizer o corte manual, aquele corte vai ficar lá para sempre. Não tem jeito. E isso é uma diferença. E acho que, além de tudo, a precisão da profundidade é muito boa do laser. O laser você pode colocar 398 micras de espessura, né? Isso a gente está falando de 40% de 1 milímetro, né? E com essa precisão, com um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele vai ter. Já no manual, isso daí depende de outros fatores. Depende da lâmina, que é uma lâmina que não tem como você avaliar se essa lâmina está extremamente afiada ou ela cortou um pouquinho menos do que 10 micras. Você não vai saber, não tem como saber. Enfim, eu acho o laser sensacional. Mas quando você falou que queria dizer alguma coisa sobre a espessura, eu pensei que você ia falar sobre o que eu pensei, mas não é. O ceratocone é uma doença de córnea fina, né? Acontece em quem coça o olho, a córnea acaba ficando mais fina, e a córnea desaba naquele ponto. Não sei se eu poderia mudar um pouquinho do assunto do anel, porque faltou falar sobre um tipo de transplante, né? O crosslinking funciona muito bem em córneas que estão progredindo, mas em córneas um pouco mais finas já não é tão legal, né? Principalmente abaixo de 380 micras, essas córneas aí já fica, o crosslinking ele já é um pouco pior. Mas existe a possibilidade de você fazer transplante da camada de Baumann, que é uma camada acelular da córnea, né? Então, por ser acelular, não tem risco de rejeição, né? Ele pode destruir, pode ter alguma outra coisa assim, mas não é rejeição, né? Rejeição, enfim, mais tarde eu vou explicar talvez o que é rejeição, mas ele tem sido bastante efetivo para evitar a progressão da doença e muitas vezes em córneas que iriam para um transplante de córnea, você consegue colocar fazer o transplante de Baumann. Pode até regredir um pouquinho a curvatura e você passar a conseguir usar uma lente que antes não conseguia, né? Por algum motivo. Geralmente a gente está falando agora também de pacientes que têm um ceratocone gravíssimo, né? É um ceratocone, talvez o pior ou o segundo pior estágio do ceratocone para você fazer esse tipo de transplante, mas também é um transplante interessante. É isso aí. Outro assunto que vale a pena a gente destacar, como curiosidade, e até para os médicos residentes, médicos oftalmologistas residentes que estão, porventura, ouvindo isso, são as formas da córnea relacionadas ao resultado da cirurgia de catarata. Né? Hoje em dia, o resultado biométrico, que é aquele cálculo da lente que vai ser implantada depois da cirurgia de catarata, passa por uma análise perfeita da estrutura da córnea, que interfere totalmente no resultado, no planejamento cirúrgico. Então, os aparelhos diagnósticos de uma tecnologia mais avançada trazem para a gente uma segurança maior nesse planejamento como resultado final da cirurgia de catarata. Algo a comentar sobre isso? Muita coisa para comentar sobre isso, né? Isso aí realmente parece que o futuro chegou, né? É o nosso presente hoje, porque a gente tinha muita dificuldade com biometria no passado. Um passado muito próximo. Você pega 5 anos atrás e a biometria de hoje é totalmente diferente. Nós temos lá no Royce o IOMaster 700, que ele te entrega uma análise da córnea juntamente com a biometria. Ele faz um OCT da córnea. Por OCT ele também mede todas as estruturas até chegar na fóvea. Enquanto ele não encontra a fóvea, ele não te entrega o resultado. Então você chega num nível de acurácia
que há 5 anos atrás eu não imaginava ser possível. Então, você se aventura a tentar corrigir graus que você nem pensava, nem cogitava a hipótese de tentar ser tão preciso. Hoje a gente vai para uma cirurgia de catarata, com a análise que a gente tem desses equipamentos, quase que como fazendo um óculos para o paciente. Fala assim, eu vou deixar ele com a refração de tanto. É lógico que as imprecisões acontecem porque a anatomia do olho também varia. Então, não só varia entre uma pessoa e outra, nos olhos da mesma pessoa tem diferença, e aquela córnea hoje pode não ser a mesma amanhã. A córnea ela pode mudar com o tempo. Então, às vezes, você está pensando que entregou o melhor resultado cirúrgico, e entregou de fato para aquele momento. Daqui a alguns anos, essa córnea pode ter mudado um pouquinho sua curvatura e o resultado já não é mais o mesmo. Mas, de forma geral, com os equipamentos que nós temos hoje, a gente alcança o que não alcançava. A gente nem se aventurava. E eu acho que cada dia mais a gente se preocupa, a gente não todo, falando isso, com a córnea, não só na sua estrutura física, mas como também com a sua saúde. Como se tem uma lágrima boa recobrindo essa córnea, se tem uma pálpebra que funciona bem, coisa que pouco tempo atrás a gente não prestava tanta atenção porque não fazia muito sentido, sendo que o erro que os aparelhos já nos entregavam era muito superior a essa análise tão meticulosa. Agora que o aparelho te entrega algo tão preciso, qualquer coisa que fale na sua análise vai fazer diferença lá na frente. E aí você não vai alcançar o objetivo que você traçou, não consegue entender bem o porquê, e aí você viu que foi uma análise na córnea. A córnea hoje virou o foco das atenções de todo mundo que opera catarata. E se não virou, o médico está falhando, porque a córnea hoje é o principal fator de erro refracional para a cirurgia de catarata. E não mais uma cirurgia apenas bem executada, uma cirurgia perfeita, maravilhosa, mas o objetivo do paciente era enxergar para longe, para perto, para média distância, sem necessidade de óculos. Não vai alcançar, porque a córnea hoje é o degrau. A córnea é o que você tem que analisar com mais acurácia para conseguir entregar para o paciente o que ele está te pedindo e o que você está propondo a entregar. Ainda faltou falar do Ora, né? O Ora Sim. é uma ferramenta, né, que durante a cirurgia a gente consegue até conferir se o grau está próximo do que a gente planejou ou não, né? É um aparelho muito interessante, né, que também temos à nossa disposição. Muito bom. Isso assim, nós trabalhamos com catarata e córnea, na rotina do consultório é mais fácil para nós identificarmos alguma alteração da córnea que possa comprometer o resultado de uma eventual cirurgia de catarata. Então, seja uma distrofia de Fuchs, que é aquela alteração do endotélio, a camada mais interna da córnea, que é como se fosse, né, aquele pavimento da rua. Então, a gente tem uma camada única de células lá na parte mais posterior da córnea, que ela é responsável pela transparência, no final das contas, da córnea. É através dessas células que há um influxo e uma drenagem do humor aquoso que entra para a córnea, mantendo ela transparente. Se essas células não funcionam bem, esse líquido entra para dentro da córnea e acaba causando um edema. Com isso, um embaçamento de forma, a princípio, isso há uma flutuação e depois uma das grandes ainda causas responsáveis por transplante de córnea, como a gente já havia comentado. Então, nós que somos especialistas de córnea, a gente acaba do nosso dia a dia avaliar essas situações. Mas para aqueles que não estão habituados muito com as doenças da córnea, que são excelentes cirurgiões de catarata, os aparelhos diagnósticos eles são fundamentais no pré-operatório da cirurgia de catarata, no planejamento cirúrgico e com compromisso com o resultado com os pacientes. Com certeza. Sem dúvida. Falando em córnea, a gente lembra que é na córnea que se apoia as lentes de contato. Talvez se a gente começar a falar de lente de contato que a gente mencionou há pouco sobre o tratamento do ceratocônio, que é excelente, as lentes de contato rígidas, né, para
a correção da visão no paciente com ceratocone, mas o que é muito mais comum, de muito uso mais difuso ainda, são as lentes de contato gelatinosas. E essas lentes de contato gelatinosas, elas são ótimas para o estabelecimento da visão, substituindo o óculos, mas o seu uso precisa de alguns cuidados. Muitos. Né? Ela é excelente, mas o mau uso pode ser de grande risco. Tenho certeza que, assim como comigo para vocês, frequentemente a gente se depara com pacientes que fazem mau uso das lentes de contato e colocam seus olhos em risco através de infecções da córnea. Essas infecções podem ser graves. Há um tempo atrás, teve um noticiário e viralizou muito na internet de um protozoário comedor de córnea que causou cegueira, como se fosse algo único, algo muito peculiar. E a gente que trabalha com isso sabe que semanalmente a gente enfrenta situações como essas. Verdade. A estatística, assim, a lente gelatinosa é um excelente aliado para quem quer se ver livre do óculos, né? Mas precisa de muito, muito cuidado, né? Contamina com água, muito grave, com soro fisiológico. Mau uso mesmo, dormir dias e dias sem trocar lente, não obedecer. Eu pego com frequência, o paciente chega lá, eu falo, você usa lente quanto tempo? Uns 3 meses. 3 meses? Qual é a lente que você usa que tem validade de 3 meses? Não, lá na ótica a mulher me vendeu e falou que a lente tinha validade de 3 meses. Eu falei, da Johnson. Assim, desculpa falar nome, mas assim, não estou falando mal, é uma lente ótima. Só que ela é uma lente quinzenal, né? Aí você fala, olha na instrução da lente, são 3 meses mesmo, ou estavam te vendendo para dizer que valia a pena você ficar com aquela lente 3 meses. A lente é excelente, mas fica com ela 15 dias, né? E aproveitando também o uso da lente de contato e seus riscos, muitas pessoas têm medo de fazer cirurgia no olho, né? Falar, não mexeria muito no meu olho e tal, mas a estatística de cirurgia refrativa para tirar grau de óculos é muito menor de ter qualquer tipo de complicação do que o uso de lente de contato. Como você falou, é quase rotina nossa atender paciente com algum problema grave ocasionado por uma lente e mau uso dela, mas complicação de cirurgia refrativa já é uma coisa muito, muito, muito menos grave. Eu lembro de, na residência, encontrar alguns e, assim, tentar lembrar aqui no consultório, eu posso pegar um ou outro que o grau não ficou como ele gostaria que tivesse ficado, passível de um retoque. Mas agora uma tragédia de precisar de um transplante é muito mais raro, né? E sobre a lente de contato, eu costumo dizer até para os meus pacientes, a gente falando sobre a gelatinosa, é um excelente artifício, maravilhoso. Mas das lentes de contato é a pior que tem. Não dá para discutir. Ela é a disparada mais utilizada pelo preço, pela praticidade e pelo pouco desconforto que causa. Eu gosto de chamar de vendedor de lente, esse caso aí que o Marcos acabou de citar. Essa lente vale 3 meses. 3 meses vale a caixinha que vem com 6. Ela é quinzenal. 3 meses vale a caixinha que vem com 6. Eu não sei se o paciente, quando comprou, não entendeu a informação que foi passada a ele, ou se quem está vendendo não sabe passar a informação. E ela mesmo que está vendendo lá, ou ele está vendendo, ele imagina que aquilo dura 3 meses. Mas não é. A caixinha vem com 6 unidades. Cada uma vale 15 dias, ao total de 3 meses. Nós já melhorou demais com a lente de uso diário. Sim. Melhorou demais. A chance de você encontrar um paciente com infecção ou qualquer uma das tragédias possíveis pelo uso de lente de contato com a lente gelatinosa de uso diário, eu nunca tive. Diário, desde você fala, que one day. Colocou diário, de manhã, à noite e joga essa fora. Daí, realmente. Essa eu nunca vi. Porque volta e meia tem aquela pessoa que passou a unha, machucou a córnea. Volta e meia tem uma coisinha assim, né? Mas a grande maioria das vezes é o paciente que usou a lente por mais tempo do que deveria, ou sem tirar e colocar à noite, dormiu com ela. Essa é a maioria dos problemas. Eu acho que, não sei vocês aqui, eu vou falar por mim, mas eu não tenho só um caso que ficou cego.
por causa de uso de lente da forma inadequada. Então nós estamos falando de um artifício que melhora, é maravilhoso, mas o paciente muitas vezes não tem ideia do risco que ele corre quando ele não executa o procedimento da forma que é recomendado. Então, quando ele vai num vendedor de lente, que orientação essa pessoa vai dar? Então, ele pode comprar lente onde ele quiser, mas tem que ser orientado por um médico, um oftalmologista que saiba o que vai acontecer na córnea dele. Voltando, puxando agora, falando de lente de contato, vou puxar um pouco da brasa para minha sardinha aqui. Como eu já comentei aqui, meu consultório voltou pro lado do finalmente, pro lado da cirurgia, acaba que essas lentes já não fazem parte do meu cotidiano. Então eu gosto muito. Fabiano começou a explanação sobre lentes, informando a lente, está em contato com a córnea, mas a lente que eu mais uso é a que não está em contato com a córnea. Então, pensando em córnea, a minha seria uma lente de não contato. É uma lente que ela tem contato com a esclera, que seria a parte branca do olho, né? Então, essa lente, ela vai conseguir quase que diminuir ou quase que anular as aberrações da córnea. Que a gente comentou aqui sobre o ceratocone, pouco tempo atrás, a gente falou sobre espessura de córnea, o Marcos falou sobre em locais da córnea tem mais grau e locais outros tem menos grau, mas tem a ver também com a espessura. A córnea tem espessuras diferentes em posições. Naturalmente, já da periferia para o centro, a gente vê uma espessura que vai diminuindo de forma gradativa e uniforme. E no ceratocone, às vezes, você tem até uma periferia mais fina do que a parte central. Então, tudo muda. E a lente, e quando esse paciente chega até mim, as lentes de contato rígida são infinitamente superiores à lente de contato gelatinosa, porém tem um agravante do desconforto e também do preço. O preço eu nem gosto de falar, porque usado da forma correta, ela não é mais cara do que a lente gelatinosa. Agora, o paciente insiste em comprar uma lente que é para usar 15 dias, ela por 2 meses. Aí sim, vai ficar mais barata, mas sobre um risco muito grande. Usando a lente rígida da forma que deve ser usado, e eu estou falando da lente rígida de contato corneano, ela é do mesmo preço e às vezes mais barata do que as gelatinosas. Já a lente escleral, de contato com a esclera, ela realmente tem um preço que às vezes impossibilita o paciente de chegar. No meu caso, como o paciente vem até mim por cirurgia, se a cirurgia for particular, para ele é a mesma coisa. Ele testa a lente antes. Uhum. Agora, às vezes tem a cirurgia dos planos. O paciente tem um plano de saúde que cobre aquela cirurgia. E aí ele opta porque a lente é incompatível com a capacidade financeira dele. E aí sim, esses pacientes ainda vão para transplante. Mas no meu arsenal para tratamento de ceratocone, a lente de contato rígida, gás permeável, de apoio na esclera, é hoje o maior limitador às minhas cirurgias. É a mesma coisa. Ele tirou meus pacientes da fila. Paciente que ia para a fila de transplante não vai mais, porque essa lente resolve a imensa maioria dos casos. Sem sombra de dúvidas, as lentes esclerais no tratamento do ceratocone, no restabelecimento da visão do paciente com ceratocone, é um divisor de águas, né? Ela mudou mesmo o prognóstico, prolongou a visão, diminuiu a necessidade de cirurgias. Lógico, elas têm seus problemas, ela apoia na esclera, se não fizer um acompanhamento com frequência, você pode ter comprometimento do limbo, então também não é tudo mil maravilhas, mas elas são muito importantes. Eu só queria mencionar a respeito um dado importante. Tem trabalhos muito robustos que compararam o risco de usar uma lente gelatinosa com uma lente rígida, né? Então, assim, em termos de infecção, ambas causam infecção. Então, são decorrentes do mau uso, do maltrato delas, de não usar as substâncias adequadas. Porém, quando você quando você analisa a gravidade das infecções, as gravidades uma úlcera de córnea decorrente do mau uso de lente por uma lente gelatinosa, ela tende a ser mais grave
ela tende a causar um dano maior à córnea do que da lente rígida. E ainda tem um agravo que a lente de contato gelatinosa, ela pode, se você tiver alguma ferida no olho, quando você coloca, ameniza a ferida. Então, para de doer. Então, o paciente que tá com uma úlcera, às vezes bota a lente em cima e fala, melhorou. Aí continua usando aquela lente com aquela ferida e só vai piorando. As lentes esclerais, sensacionais, eu fazia residência, na verdade estava no Fellow em 2011, quando lançaram elas. E eu lembro direitinho, foi o Gontijo que apresentou lá no simpósio em Sorocaba. Eu falei, cara, isso vai ser sensacional. E realmente foi a partir dela que tirou nossos pacientes do transplante por conta de ceratocone. Sem falar que a lente de contato gelatinosa, ela é um meio de cultura. Ela é maravilhoso para a bactéria. A rígida não tanto. Né? A rígida, apesar dela também, por causa das proteínas e dos lipídios que ficam se aderindo à lente, mas a gelatinosa, até sem proteína e sem lipídio, é um meio de cultura. Então, o que o Fabiano falou é extremamente pertinente. Todas duas podem dar problema. Não estou dizendo que não. Mas os problemas com a gelatinosa são muito mais difíceis da gente controlar. Porque, por dois motivos. Primeiro, que é o que o Marcos falou. O paciente para de sentir dor, ele não te procura. Então, quando ele chega em você, o trem tá realmente insuportável. Enquanto a rígida, só a lente já te machuca. Só a presença da lente já te machuca. O cara te procura. Então, você trata mais precocemente. E tem estudos, como o Fabiano trouxe pra gente aqui, os motivos são vários, mas que é muito mais grave a lesão com as lentes gelatinosas do que com as lentes rígidas. Eu acho que não precisava nem do estudo, a gente tem que, mas que a gente vê no consultório. Sim. O paciente de lente rígida é muito difícil de dar problema por causa de infecção. Né? Outros problemas sim, mas infecção é muito difícil. Gelatinosa, muitos pacientes em algum momento passou por uma ulceração que se tratou até com colírios que estão na farmácia, mas muito comum você ver. Eu costumo conversar com os pacientes, aqueles que fazem o uso incorreto ou de certa forma irregular dos cuidados com as lentes de contato gelatinosa, que é muito mais seguro para eles se submeter a uma cirurgia refrativa do que continuar fazendo, colocando a saúde do olho em risco por um uso, né, que comprometa a segurança em si das lentes de contato, né? A cirurgia refrativa, hoje, o laser ela faz praticamente sem a nossa intervenção de toque, né? Hoje você consegue, em alguns tipos de laser, digitar o grau do paciente, o laser consegue ler a posição do olho do paciente através da íris e acompanhar se caso o paciente mexa e tirar aí 3 graus em 30 segundos, 40 segundos. É uma coisa muito legal, né? Eu não sei se caberia falar sobre diferença de cirurgia refrativa que ocorre na córnea. Comenta. Eu acho que também tem. A cirurgia refrativa é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, nós podemos deixar a pessoa independente do óculos em muitas das idades dele. Hoje tem as lentes de ortoceratologia que eu comecei a fazer. Elas são lentes para tirar o grau de pacientes mais jovens que ainda não podem ser submetidos ao laser. O paciente dorme com a lente e fica o resto do dia sem. Aí o cara fala, mas que sentido que faz isso? Se ele vai ter que usar lente? Porque tem paciente que não consegue usar lente, a lente causa um desconforto no olho, e quando ele tá de olho fechado, ele consegue tolerar aquela lente. Então ele usa a lente durante a noite, tira aí seus 2, 3 graus de miopia, ele acorda, tira a lente, fica sem ela. A lente meio que modela a primeira camada da córnea. E isso é reversível. Quando o paciente para de usar, ela volta ao normal, né? Depois disso, o paciente, a partir dos 18, 21 anos, eles já podem ser submetidos à cirurgia refrativa com o laser que vai modelar a córnea, vai tirar o grau, e é daquela forma mesmo. A córnea tem 44 graus, vai tirar 4 graus de miopia, o laser vai modelar e vai deixar com a córnea com aproximadamente 40 graus. Nós temos 2 possibilidades aí, que seria o LASIK e o PRK.
A diferença entre nas duas cirurgias, na minha opinião, eu gosto muito do Trans-PRK por uma segurança de longo prazo. Não que o LASIK não seja seguro, mas é uma cirurgia, eu acho que, como é que eu vou dizer? O LASIK talvez seja um pouco mais agressiva do que o PRK. E o PRK tem a desvantagem de um desconforto nos primeiros dias, mas também depois disso daí, a sua córnea fica estruturalmente mais parecida. Mas é lógico que tem paciente que o resultado é melhor com LASIK, tem paciente que é melhor do que com PRK. Depois disso, lentes fásicas, que a gente consegue tirar grau alto, cara. Paciente com 17 graus de miopia, você consegue tirar. É uma lente que você coloca entre o cristalino e a íris. A gente consegue deixar... Esses pacientes ficam muito satisfeitos. Infelizmente, essa cirurgia, ela tem um custo muito alto. Mas eu acho que dos meus pacientes mais satisfeitos, eu sempre lembro dos pacientes de lente fáscica, porque muda a vida do paciente. E quando vai ficando mais velho, hoje em dia, como foi dito, a cirurgia de catarata hoje parece brincadeira, mas você consegue deixar meu pai, que eu operei um olho, o Rodrigo acabou operando o outro. Meu pai tem 75 anos e ele tá sem óculos, como se tivesse 42. Assim, para ele, que é um cara que dirige muito à noite, pega estrada para Pedra Azul, farol de carro, não sei o que e tal, eu optei por uma lente que dê menos halos e glare. Essa lente não dá aquela visãozinha pequenininha de coisa muito pequena, mas ele tá tipo uma pessoa de 42, 43 anos, dá uma afastadinha e lê tudo que ele precisa, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso. E, inclusive, eu desafio qualquer outra especialidade médica que consiga entregar o que nós entregamos. Verdade. É o cara que machuca o joelho, bota uma prótese de joelho e volta a andar, mas não volta a andar melhor do que era antes. A gente consegue deixar a pessoa enxergando brincadeiras à parte, mas às vezes melhor do que ele quando ele tinha 18 anos. Melhor que o Fabiano. Melhor que o Fabiano. Não, melhor que o Fabiano. Seu pai é ortopedista, não é? Meu pai é ortopedista. Seu também, né? Não, meu Seu foi. Mas meu pai aposentou. Mas um ponto do que você comentou sobre a cirurgia refrativa é a satisfação do paciente. Muito legal. É algo assim impressionante como esse paciente ele fica satisfeito com o resultado, porque a maioria das vezes é um jovem que gosta de praticar esportes e o óculos acaba limitando ele de certa forma. E depois da cirurgia refrativa, porque você imagina, você que tem um grau alto, não precisa ser tanto, não precisa ser 17, pode ser 5, pode ser 3. Você tem uma limitação. Você acorda, se você estiver num ambiente, se estiver num quarto de hotel ou numa casa de algum lugar que você não conheça, você precisa usar seu óculos para se locomover, para ir no banheiro, para ir beber uma água. E a partir do momento que você faz a cirurgia refrativa, as suas atividades das mais simples diárias, elas passam a ter outro significado, né? Então a satisfação desse paciente é bem impressionante mesmo. Muitos dizem que foi a melhor coisa que fizeram na vida. Não é? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que nós estamos aqui hoje no podcast do Royce. Eu acho que nós somos cirurgiões de córnea, transplantadores, e nós temos que ter um compromisso com a sociedade, principalmente a sociedade capixaba, né? Com todos que assistem, mas como nossa área de atuação principal é aqui, de alertar para um problema que está causando muito prejuízo para as pessoas, que é a duração da fila de transplante. Há alguns anos, a córnea, a disponibilidade de uma córnea doadora era imediata, 1 mês, 2 meses, às vezes. E depois da pandemia, esse tempo aumentou bastante. Teve todo... É só mais um dos graves problemas que a pandemia trouxe para a gente. Mas perdura. Hoje a fila de espera para um transplante de córnea aqui no estado é de 2 anos. Pelo menos. Na melhor das hipóteses. Pelo menos. 900 pacientes, a gente transplanta uns 300 por ano. Desculpa ter te interrompido, mas... Então, assim, quem está esperando, quem entra hoje para esperar uma cirurgia, está em risco, às vezes, de ter complicações graves das doenças da córnea. E é interessante, e é nosso papel ressaltar da importância de cada um de nós comentar com os nossos familiares que nós somos doadores de órgãos e tecidos, como a córnea.
só o nosso familiar direto que pode autorizar a doação. Então, em vida, a gente tem que se comprometer a doar o órgão, a doar nossos tecidos, para ajudar aqueles que estão sofrendo, que estão em necessidade, que estão nos hospitais, que estão cegos. É uma atitude muito simples para quem vai e de muita compaixão para quem fica, né? Isso tem outros problemas. E córnea, principalmente, é lógico que nós não estamos falando de doação de órgãos, todo mundo pensa no coração, pensa no rim, pensa no fígado, pensa também na córnea. Mas a córnea tem uma característica muito diferente desses outros órgãos, porque nesses outros órgãos, a única chance da doação acontecer é com o paciente em morte cerebral, mas com o coração ainda batendo. E na córnea nós não precisamos disso. Então, para se doar a córnea, o paciente pode ter tido a parada cardíaca, ele pode ter sido, não importa o motivo, mas que ele venha a falecer, e ele já está falecido há algumas horas. E ainda assim as córneas estão viáveis. Então, é um tecido, um órgão que você tem mais disponibilidade que os outros. Sem falar que nós temos 2 a doar, assim como o rim também, né? Nós temos 2 para doar. Então, numa doação bem-sucedida, a gente tira 2 pessoas da fila. Então, esse ato de compaixão, como o Fabiano falou, eu não digo que falta compaixão na nossa sociedade, não é isso. Mas eu acho que falta muita instrução, falta orientação, falta aquela abordagem no momento certo. E realmente, na hora da dor, da perda, é muito difícil você pensar no próximo. É muito difícil. Por isso, quando em vida, nós temos que vir para os nossos familiares e dizer, com todas as palavras, que gostaria de, na minha falta, devolver a visão para pelo menos mais 2 pessoas. Porque quem fica está sofrendo muito na hora da perda doente. E aí ele tem muita dificuldade em dar alegria para as pessoas no momento que ele está sentindo muita dor. Então, aquele sofrimento dele faz com que ele não pense da forma como ele pensaria em um outro momento. Então, é um dever de casa que todo mundo deveria fazer. Chegar em casa e dizer, eu sou o doador. E gostaria que alertasse a quem for preciso que eu sou doador. Porque deixar para quem fica tomar essa decisão é muito mais difícil. Sim. Só para lembrar, são 6 horas depois da morte, né? Então Sim. uma pessoa pode morrer por qualquer coisa, atropelada, um tiro e tal, qualquer coisa mesmo, desde que não seja uma doença infecciosa que possa causar problema para o receptor, pode ser transmitida, pode doar. E ainda ela vale por 14 dias depois disso. E ainda tem uma outra coisa que é o privilégio imunológico da córnea. A córnea de qualquer pessoa serve para qualquer pessoa. Diferente. Hoje em dia, com os tratamentos de imunossupressor, você até consegue driblar isso um pouco num coração, num rim, mas na córnea você não precisa de fazer nenhum tipo de imunossupressão. Então é um transplante, talvez um transplante light, quando comparado com os outros, né? Você não, na maior parte das vezes, você não precisa fazer uma imunossupressão, só o uso de colírios mesmo resolve, a maior parte das coisas, né? A legislação no Brasil até atrapalha um pouquinho, que em alguns outros países é permitido, que é você usar a mesma córnea para 2 pessoas. Então a pessoa que tem um ceratocone pode receber a parte anterior da córnea, e a pessoa que tem uma distrofia de Fuchs ou uma falência de córnea depois de cirurgia de catarata pode receber o endotélio, né? Então uma córnea tirar 2 pacientes da fila, né? Aproveitando, falar também sobre os transplantes endoteliais, que talvez sejam hoje a maior quantidade de transplante que a gente acaba fazendo, o maior número de pacientes que nos procuram no consultório, e eu acho que ele foi um divisor de águas no transplante, porque hoje fazendo um transplante de endotélio, você muitas vezes devolve 100% da potência visual que aquele olho teria. É um transplante penetrante, que você tem que dar os pontos, você acaba deformando um pouco a córnea, né? Mas o transplante endotelial hoje
É um transplante que você faz por uma incisão de 2,4 milímetros, igual a incisão da catarata. Coloca uma córnea de 30 micras, ela entra enrolada dentro do olho. Você abre ela com uma bolha de ar e a bolha de ar flutua aquele endotélio até ele encostar na córnea. E quando ele começa a funcionar, ele devolve a transparência para a córnea e o paciente costuma ficar bem. Eu acho que esse tipo de transplante é sensacional. Agora, voltando na questão da fila, desculpa, quando você disse que hoje nós estamos há 2, quase 3 anos da fila, o Espírito Santo, há pouco tempo atrás, era motivo de orgulho no Brasil. Quando eu vim para cá, eu inscrevi o paciente, na semana seguinte tinha uma córnea, né? Hoje, eu acabo levando o paciente para fora do estado. Eu estudei em Sorocaba e ainda dou aula lá e eventualmente eu vou algumas vezes por ano, levo o paciente daqui para lá para fazer transplante. Paciente que às vezes é um senhor de idade ou então só não quer esperar 3 anos, tem possibilidade de ir. Ano passado eu estava levando muitos pacientes para Fortaleza também, que é outro estado que a fila tá pequena, né? Então, isso daí é muito triste para o Espírito Santo, muito ruim. É um trabalho que eu fiz numa apresentação de um congresso. A quantidade de mortos que o Espírito Santo tem por ano, se o Espírito Santo pegasse a metade dos mortos, zeraria a fila do Brasil. O Brasil precisa de aproximadamente 20 mil córneas por ano e o Espírito Santo morria 21 mil pessoas, aproximadamente. É isso que o Marcos está falando, porque às vezes não é entendido. A fila de transplante, a fila de espera por um órgão, ela é por estado. Uhum. Cada estado tem uma fila. Então, se você se inscreve no Espírito Santo, você vai esperar a fila do Espírito Santo. Se você se inscreve no Rio de Janeiro, a fila do Rio de Janeiro, e qualquer estado assim, da mesma forma. E a gente sabe que cada estado tem uma demanda diferente do outro e também uma oferta diferente do outro. No caso que o Marco cita, é que ele opera também em 2 estados cuja oferta quase que supera a demanda. Na verdade, a oferta supera a demanda, só que como vem gente de fora, aí ela se estabiliza. Isso ele está falando de Sorocaba e também de Fortaleza, que nós também figurávamos nesse seleto grupo de estados que não tem fila, de que as pessoas vinham de fora para operar aqui e de vez em quando, comumente, não tinha paciente na fila para ser operado e eu tinha a córnea. Então a gente mandava a córnea para ajudar na fila de outros estados. Então nós enviamos, nós aqui do Banco de Olhos, quando a gente trabalha, córnea com muita frequência para o Rio de Janeiro, Nordeste, era muita frequência, porque sobrava córnea, não tinha capixaba para receber, e aí a gente mandava, e isso era motivo de orgulho bastante pra gente, que hoje, infelizmente, a coisa quase que inverteu. A gente fica aí esperando de vez em quando, nos feriados é mais comum, vir córnea de fora para nos atender. Eu já recebi 26 ofertas do Ceará entre 2021 e 2022. Eu peguei entre Natal e Ano Novo. Transplantei um monte de gente entre Natal e Ano Novo. Eu cheguei a fazer, eu acho que 5 transplantes num dia, mas recebia uma paulada de córnea e falei, então vamos lá. Mas não é fácil, não. Na época que nós tínhamos uma fila que aqui não tinha fila, né? Eu cheguei a fazer 12 transplantes de um dia. Você tá doido. Tinha córnea. Você marcava a cirurgia, você escolhia o dia para operar. O paciente entrava no seu consultório com um problema, assim, semana que vem, quarta-feira. Falei, poxa, como é que você sabe? A córnea vai chegar. Eu acho que agradeço o convite do Royce, né, pra gente ter esse bate-papo aqui. Foi muito bacana, a gente conseguiu abordar muitos temas interessantes da córnea. Agradeço a parceria com o Dr. Marcos Andião, Dr. Rodrigo Amador e a direção do Royce por essa oportunidade. Acredito que, assim como eu, todos os outros participantes estão disponíveis a responder dúvidas através de comentários, através das nossas próprias redes sociais. E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos.